Nesta série Direto ao Ponto do Projeto Reino, nós estamos falando sobre o crescimento espiritual. E é interessante para nós caminharmos um pouco mais nesse assunto, irmos lá para Gênesis, no capítulo 12, e analisarmos um pouco as características de Abrão, conhecido como pai na fé. Todos nós sabemos que no verso 1 do capítulo 12, o Senhor diz para Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Avançando um pouco, indo para o versículo 7, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, três pontos importantes nós temos que considerar nesse momento inicial da vida de Abrão. Primeiro, que no lugar onde o Senhor lhe apareceu, ele armou um altar, que é uma espécie de manter a comunhão com o Senhor, naquele lugar santo onde Deus se manifestou. Depois, ele se move dali, vai para um lugar, e onde ele chega, ele arma a sua tenda. O lugar onde ele iria habitar com seus familiares. Só que ali mesmo, onde ele vai habitar com seus familiares, diz que ele edificou ali um altar. Abraão, tendo a experiência primeira com o Senhor, ele indo para um outro lugar, onde ele vai habitar momentaneamente ali, como nômade, como peregrino, mas ele ali volta a armar um altar. Por quê? Porque ele queria a presença do Senhor onde ele estivesse. Porque o altar representa exatamente essa comunhão, essa presença com o Senhor. E ali ele invocou o nome do Senhor. Ali ele buscou a presença do Senhor. Ali ele clamou pelo Senhor. Por isso que eu falei na primeira apresentação que não esse crescimento em si, obviamente que a gente estudar a academia, a teologia, vai contribuir. Mas só que para nós termos o conhecimento, o essencial, de fato, é nós sabermos diante de quem nós estamos e buscar continuamente, ininterruptamente, a presença do Altíssimo. E Paulo vai dizer, no capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está falando lá para os romanos, Abrão está demonstrando aqui. Onde ele estivesse, ainda que nesse contexto ainda armava um altar físico, Paulo reporta para um lugar de sacrifício ser a nossa vida. Então, se eu quero crescer no conhecimento de Deus, se eu quero crescer na minha vida cristã, eu tenho que entender que em todos os lugares que eu tiver, eu tenho que estar buscando a presença do Senhor, em sinceridade, de forma autêntica. Qualquer outra coisa, estar em um lugar, qualquer outra questão física, ele não garante essa comunhão com o Altíssimo. Porque a comunhão com o Altíssimo, observe, Abrão, ele ouve e ele obedece à voz do Senhor. Então, a partir daí, a gente vê na vida de Abraão uma comunhão constante, permanente com o Senhor. Por quê? Porque ele está sujeito à vontade de Deus. Porque ele ouve e ele executa. Então o Senhor sempre vai estar se manifestando para ele. E ele vai estar crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus. Então é isso que precisa para as nossas vidas também. Ouvir para colocarmos em prática. O Senhor vai continuamente estar se revelando para nós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.